Boa noite aos irmãos, boa noite às irmãs, que a paz de Jesus esteja no coração de todos. Aqui estamos, já quase no final do dia, e vamos para uma mensagem. E a mensagem de hoje que nós vamos estar lendo, intitulada a Regra Áurea, e é uma mensagem de Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier, e que está aqui no livro Caminho, Verdade e Vida. Nessa mensagem, então, Emmanuel vem ressaltar a importância do amor como sendo o fundamento de tudo, como sendo o fundamento de tudo. E Emmanuel, então, ele faz uma comparação entre como as pessoas, outros povos, eles entendiam, não é? E como Jesus veio trazer. E aí começamos a entender quando Jesus disse que ele não veio destruir a lei, mas veio dar-lhe cumprimento. E isso é muito importante a gente entender, não é? Que tudo que Jesus veio trazendo não significa que ele veio trazendo coisas novas, não. Ele veio trazendo a forma nova de entendermos a lei. Então, a regra áurea é a regra de ouro, não é? É a regra que deva estar acima de todos. E aqui ele se baseia numa citação de Mateus, no capítulo 22, versículo 39, aonde diz assim: amarás o teu próximo como a ti mesmo, Jesus. Então, é aquele amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo como a si mesmo. E todos tinham esse conhecimento dessa lei, todos tinham conhecimento do amor, só que cada um entendia de uma maneira, e as suas exemplificações, não eram da mesma forma como quando Jesus trouxe. Jesus, ele pegou os 10 mandamentos, onde lá está colocado a regra áurea, o amor, o respeito a todos, não é? E dividiu em 2, o amar a Deus e o amar ao próximo como a si mesmo. E Emmanuel, então, vem nos dizendo, incontestavelmente, muitos séculos antes da vinda do Cristo, já era ensinada no mundo a regra áurea, trazida por embaixadores de sua sabedoria e misericórdia. Importa esclarecer, todavia, que semelhante princípio era transmitido com maior ou menor exemplificação de seus expositores. Diziam os gregos: não façais ao próximo o que não desejais receber dele. Afirmavam os persas: fazei como quereis que se vos faça. Declaravam os chineses: o que não desejais para vós, não façais a outrem. Recomendavam os egípcios: deixai passar aquele que fez aos outros o que desejava para si. Doutrinavam os hebreus: o que não quiser para vós, não desejeis para o próximo. Insistiam os romanos: a lei gravada nos corações humanos é amar os membros da sociedade como a si mesmo. Na antiguidade, todos os povos receberam a lei de ouro de magnanimidade do Cristo. Profetas, administradores, juízes, filósofos, porém, procederam como instrumentos mais ou menos identificados com a inspiração dos planos mais altos da vida.
Suas figuras apagaram-se no recinto dos templos iniciáticos, ou confundiram-se na tela do tempo em vista de seus testemunhos fragmentários. Com o mestre, todavia, a regra áurea é a novidade divina, porque Jesus a ensinou e exemplificou, não com virtudes parciais, mas em plenitude de trabalho, abnegação e amor. A claridade das praças públicas, revelando-se aos olhos da humanidade inteira. Então, olha que maravilha, né? É Emmanuel trazendo aqui para nós. Então, veja que cada um desses povos entendiam essa regra áurea, né? Difundia essa regra áurea, esse amor, mas só que ficou-se perdido no tempo, porque a exemplificação ela foi fragmentária, não houve aquele, vamos dizer assim, não houve aqueles exemplos que realmente permaneceram. Então, a novidade, né, aqui é justamente Jesus trazendo o ensinamento e exemplificando, e não com verdades parciais, ou seja, eu não vou amar somente aquele que é meu amigo, eu não vou amar somente aquele que eu tenho afinidade, mas eu vou amar a todos, o próximo, porque aqui não identifica quem é o próximo. E quando não identifica, são todos. Não importa se a gente tem mais ou menos afinidade, não é, com aquela criatura, mas o importante é que a gente ame. É importante que a gente tenha para com essa criatura o respeito, é um dever que nós precisamos, na verdade, entender que faz parte dos meus deveres. E os meus deveres é sempre respeitar o direito dos outros. Então, Emmanuel vem nos trazendo, então, que Jesus, ele fazia e exemplificava, e ele falava, não é? E sem parcialidade, atingindo a todos. E quais eram os sentimentos que ali estavam? O sentimento de trabalho, de abnegação e de amor. Então, Jesus trabalhava esses sentimentos, essas sensações, no coração de todos aqueles que estavam ali. E não importava quem fosse, não é? Se fosse aqueles que eram empobrecidos, ou fosse aqueles que estavam entristecidos, aqueles que estavam doentes. Não, ele atendia a todos, não é? Nesse trabalho de abnegação e de amor, que nós precisamos entender, porque Jesus é o nosso modelo, não é? Talvez hoje nós não consigamos com toda essa plenitude, mas Jesus é o nosso modelo e o esforço cabe a cada um de nós. Não é maravilhoso isso? Então, pensemos nessa regra áurea, não é? Que possamos ter uma noite abençoada e que nós possamos, não é? Nessa reflexão, buscar caminhos que nos sintonize cada vez mais com Jesus. Boa noite.